Acho que não levar o Neymar para a Copa é uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade é levar o Neymar para a Copa. Ao contrário. Não, você está de brincadeira. Você é capaz de me garantir. Você está de brincadeira. Você tá de brincadeira. E você é capaz de me garantir, que o Neymar, com o estilo que tem, com a prevalência que tem sobre os outros, que eu vou colocar o Neymar no banco e ele não vai atrapalhar a minha vida numa Copa do Mundo? Você vai avisá-lo, Neymar, estou te... vou avisar? Vou te convocar. Você saiba que talvez você não vem para ser titular, você vai ser utilizado quando necessário. Você Copa vai assim, falar assim com o Neymar. Eu acho uma irresponsável, vou justificar. Por que eu acho irresponsável não levar o Neymar? Porque ele é melhor do que todos os jogadores que a seleção brasileira pode convocar. Todos. Mas quando? Vinícius Júnior, então você ganha no Para o Ímpar hoje, você pega... Eu vou te dizer claramente, olha como você está falando um absurdo. Você ganha no Para o Ímpar hoje, o absurdo seu é tão grande, mas tão grande, que você ganha no Para o Ímpar hoje, você está me dizendo que você leva o Neymar e não leva o Vinícius Júnior. Vou colocar pela ordem. Não, vou colocar pela ordem. Você leva o Neymar e não leva o Estevam, que é muito melhor do que o Vinícius Júnior. Você leva o Neymar e não leva o João Pedro, que é muito melhor do que o Neymar. Você leva o Neymar e não leva o Vinícius Júnior, que é muito melhor nesse momento do que o Neymar. Você leva o Neymar e não leva o Rafinha. É isso que você está me dizendo. Não, é isso que você está me dizendo. A irresponsabilidade está em não convocar o Neymar entre 26. Não. Então, é convocar o Neymar ou convocar, por exemplo, o Matheus Cunha ou o Antony, algum jogador que talvez nem esteja na lista de muita gente. Você comparou caras que estão hoje sendo titulares. A responsabilidade não é em colocar o Neymar como titular, é não levá-lo para a Copa. Mas você está me dizendo que o Neymar aceita a reserva e aceita o fato de que ele não está bem fisicamente. Não, eu estou dizendo que o Neymar, pelo tamanho e pelo histórico dele, o Brasil jogou 3 Copas do Mundo com o Neymar e não ganhou nada. Mas é por culpa dele? Não sei. O Brasil foi eliminado na Copa de 14 depois de uma lesão dele. Até então ele era o craque da Copa. 2018 fez uma Copa horrorosa. Em 2022 o Brasil é eliminado depois dele decidir o jogo por uma falha defensiva. O Brasil estava passando pela Croácia graças a um golaço dele. O gol que o Brasil levou não tem nenhuma responsabilidade. Mas ele poderia ter feito 2, ele não fez. O Tite fez uma Copa do Mundo para ele. E quando você faz uma Copa do Mundo para um jogador só, você tem que entregar mais. Ele foi entregar num gol, numa prorrogação. Melhores do que o Neymar para convocar. Eu vou te dizer, a questão não está... Ninguém mais do que eu elogiou o Neymar ao longo da vida. Eu já disse aqui que o Neymar está, para mim, entre os 5 maiores jogadores de todos os tempos. Você não vai levar ele? Eu vou te explicar. Ele está entre os 5 maiores jogadores de todos os tempos. Para mim, o Neymar perde para o Pelé, o Neymar perde para o Maradona, o Neymar perde para o Messi, é o 4º. Mais talentoso do que o Ronaldinho Fenômeno, mais talentoso do que o Ronaldinho Gaúcho, mais talentoso do que Johan Cruyff, mais talentoso do que o Beckenbauer, mais talentoso do que o Zidane. Ele é um monstro de talento, só que mais talentoso do que o Romário. É mais jogador do que o Romário, mais talentoso do que o Romário. Só que mais jogador, mais driblador. Mas não estou te falando de ganhador. Ele é mais perdedor do que todos esses que eu citei. Perdedor, ele é mais que todos. Como jogador perdedor, ele está entre os 40, 50. Eu estou falando como talento. Ele é um monstro de talento e um mundo de perdedor. Porque nunca conseguiu sequer ser o melhor do mundo, nunca conseguiu sequer uma Copa do Mundo, nunca conseguiu fazer a diferença vestindo a camisa da seleção brasileira, nunca foi protagonista quando estava o Messi. Por quê? Porque ele nunca teve a entrega que o Cristiano Ronaldo tem, que o Messi teve e que todos os outros têm. Você acha que o Neymar treina como o Mbappé? Você acha que o Neymar treina como o Lamine Yamal? Claro que não. Então, o que acontece? Uma coisa é o talento, uma coisa é o que você já foi, outra coisa é o que você é. E aí você vai levar um cara que foi um dos maiores de todos os tempos, que Deus deu um talento para ele absurdo, para jogar uma Copa do Mundo. E ele não vai jogar essa Copa porque não tem velocidade. Eu estou te falando. Posso entrar nesse debate? Você agora. Por gentileza, começando pelo jogo. Eu entendo que o problema da derrota do Santos não passou só pelo Neymar. Claro que não. Não passou só pelo Neymar. No começo do jogo, a gente teve uma situação de mão de um pênalti, que só não foi pênalti, porque o jogador toca no pé primeiro e depois vai no braço, se essa bola vai direto no braço. Mas não foi. Não, seria um pênalti, quando eu digo infantil, da falha da defesa do Santos.
Porque foi uma falha defensiva que gerou essa polêmica com menos de 10 minutos de jogo. Então você vê um time do Santos que não estava organizado no campo de jogo. Você vê um Neymar que está voltando no seu segundo jogo com vontade de querer a bola. E essa vontade absurda de querer a bola cometeu o seu erro. Concordo com você que ele não está no seu melhor momento. Concordo que eu não sei quais são as métricas de Ancelotti, que são discutíveis. Porque se leva Richarlison, tem que levar Neymar. Piada. Então, assim, eu não sei. Mas não vai levar o Richarlison. Eu não sei quais são. Ele vai deixar o João Pedro fora e vai levar o Richarlison? Eu não sei quais são as métricas do Ancelotti. Não pode. Ele vai deixar o Vitor Roque fora e vai levar então, vai nós não o sabemos. Ele tem preferência. Aí ele tá fazendo feudo. Teve quase todas as Não, mas dele. já esquece. Teve. Ele vai, agora o Vitor Roque está arrebentando, o João Pedro está arrebentando. Eu concordo com você que o Neymar, e aí eu entendo também o Nicola, como titular absoluto na seleção hoje, impossível. Hoje, impossível. Porém, você mesmo falou por várias vezes do talento dele, e ele, pelo talento que possui, está à frente de uma lista de nomes. Então, se eu tenho um profissional com esse talento, com essa capacidade, que está no seu auge dos 34 anos, quando eu digo 34, por quê? A maturidade de você como treinador da seleção, falar, olha, você sim é um jogador diferenciado, estamos percebendo o seu esforço de retorno. Mas não estamos percebendo. Mas eu concordo com o Nicola que ele perdeu peso. Eu concordo, sim. A lesão dele não é uma lesão simples, ele já vem com lesão há muito tempo. A gente tem que entender isso também, não é uma lesão tão simples. E você vê uma dedicação. Se ele, em diálogo com o treinador, aceitar a posição de estar no banco de reserva... Mais um. E fazer para compor e entrar lá 10, 15, 20 minutos para fazer a diferença... Você acredita nisso? A gente está rindo. Você é gestora. Mas, você acredita nisso? Ronaldo Fenômeno, na Copa de 2002, quando foi, também estava voltando de uma grande lesão, estava vivendo um processo... Titular absoluto. Titular absoluto. Não, e ele 2002, mostra titular absoluto. Perto. Titular absoluto. Não, eu não estou comparando absoluto. porque são talentos diferentes, mas assim, a sensação que eu tenho parece que a história se repete quando a gente fala da construção do herói ou não. O Ronaldo passou por uma lesão muito grave e ele já deu um depoimento falando que voltou e fez história na Copa. Por que o Neymar não pode passar pelo mesmo processo? Então, assim, não é certo agora ele ia falar... O Ronaldo estava jogando muito antes da Copa. Mas eu acho que seria irresponsabilidade nossa afirmar que ele vai e também afirmar que ele não vai. Ah, bom. Aí sim. O que a gente não pode é hoje, um cara que não consegue ser diferente numa partida contra o Novo Horizontino, a gente está falando dele na Copa do Mundo. Eu acho uma irresponsabilidade... O fato do Depay não ter sido decisivo contra a Portuguesa justifica que ele não vá para a Copa do Mundo. Mas o Memphis Depay é um problema da Holanda. Não é um problema meu. Mas porque o Paquetá não tem feito jogos bons, ele está descartado para a Copa? O Vitor Roque, por exemplo, foi fazer os seus 2 primeiros gols. Mas espera um pouquinho, Copa é momento. Daqui a 3 meses a gente pensa sobre isso. Agora, o que eu estou te dizendo é que você está me colocando que o Neymar pode ir para uma Copa do Mundo como o 20º jogador da seleção brasileira. E aí... Ele seria o último colocado. Isso é uma irresponsabilidade. Se ele estiver jogando bem, isso é uma irresponsabilidade. Se ele começar a jogar bem, ele vai como titular absoluto. Isso é uma irresponsabilidade. Eu não posso abrir mão do maior talento. Você falou, o 5º maior talento da história do futebol. Você, Ancelotti, você é bom? Você se garante? Então você traz esse talento e tem... Mas eu não posso colocar um cara que vai me dar problema. Vai dar problema? Eu não posso... Vai me dar problema. Por que vai? Os caras chamam ele de presidente, aí começa... Mas mudou a realidade. Começa a dar tremedeira, começa a dar tremedeira, todo mundo começa a querer passar a bola pra ele. Os caras começam... Tô te falando, eu tô no meio da bola. Eu sei como é que é. Nunca tem problema de vestiário. Não é problema do vestiário, não é dele. O problema não vem dele para com os outros, vem dos outros para com ele. Por quê? Porque ele tem um tamanho... impacto que ele causa no grupo. Ele causa. E aí, quando você observa um cara que ele está querendo, e foi clara a ideia de que ele estava querendo ontem, mas você querer não significa poder. Eu quero um monte de coisa na minha vida que eu tenho consciência que eu não posso. Concordo e aí eu não vou fazer. Por quê? Porque, eu quero fazer, eu sei que dá, eu sei que eu tenho capacidade, mas o grupo não tem. Aí não adianta eu querer chegar lá nos 15 pontos, porque não é a realidade. Então, eu tenho que saber qual é a realidade do meu time. E eu entendo que se ele está num time com jogadores de melhor qualidade, não estou dizendo que o elenco do Santos seja um elenco ruim, não é isso.
Mas o Neymar, ele tem uma capacidade cognitiva absurda. Não, mas não adianta. Absurda, A capacidade absurda. cognitiva dele ontem fez com que o time tomasse um gol porque ele foi buscar a bola lá atrás. Não existe. Não, ele admitiu o erro técnico. Mas o que me adianta admitir? Quantos erros técnicos o Neymar teve na carreira? Não, mas o que me adianta admitir? O time dele tá fora do campeonato por culpa dele. Não é por peraí. culpa dele. Mas o erro foi dele. O erro foi dele. Tá bom, O erro foi dele. Beleza, Ele saiu errou. o gol. O erro foi dele. E o Santos foi Mas buscar o o gol- empate. o gol- Empatou. Mas E aí, e daí? o O segundo Léo gol Naldi foi fez culpa o gol no segundo tempo. Qual que é a participação dele no gol do Não, mas espera um Naldi? pouquinho. O gol que abriu o caminho pro Novo Não Horizonte pode Mas dizer foi não, erro dele. Então a classificação, não a pode dizer que a eliminação dele... classificação Não, passou não. por ele. O A Voivoda eliminação tem muito mais passa culpa por do ele. que... O Voivoda, que você gosta bastante, tem muito mais culpa. Eu gosto vou do te falar mais, Voivoda, eu o trabalho gostava do Voivoda é bem Voivoda. ruim, hein? Não, eu É bem gostava do ruim. Voivoda. A partir do momento que ele aceita não mandar, a partir do momento que o Santos tem um monte de donos, o pai do Neymar, o Neymar, Nesse o ponto eu Marcelo concordo com você Teixeira, também. Ele é um bom e ele treinador. aceitou, Ele não tem o autonomia. Alexandre Matos, o Alexandre Matos se esconde uma hora, aparece na outra. Então, o que acontece? A partir do momento que o treinador aceita esse tipo de situação, para mim, ele cai. O Voivoda caiu muitas prateleiras. Por quê? Como profissional, a gente vai fazendo coisas boas, vai subindo de prateleira. Isso vale para todos nós. Sim. Não é só para o treinador, vale para todo mundo. Você vai fazendo coisas boas, vai dando resultado, você vai subindo de prateleira. Você começa a errar, você vai caindo de prateleira. E é a vida. E é igual para todo mundo. É igual para o gerente de vendas, é igual para o engenheiro que era engenheiro de chão de obra, de repente vira gerente, de repente vira diretor, de repente vira CEO da empresa, porque é muito qualificado. Então, o que é que qualifica um profissional? O resultado. O que é que nós estamos falando aqui? Cometendo a irresponsabilidade de estarmos falando de Neymar na Copa do Mundo quando ele não foi preponderante numa partida contra o Novo Horizontino. Temporada, Elia. Então não é hora, Segundo jogo não é dele na hora de temporada. falarmos de Prematuro. Neymar na Copa do Mas Mundo. foi o assunto proposto pelo programa, então a gente pula o assunto. Nós Deixa temos pra uma discutir. tela. Vamos ver a tela do Neymar, até para a gente poder, até para Ana poder defender o Neymar aqui. Olha a tela do Neymar. Fala aí, Ana. 90 minutos de jogo, um chute, uma passes decisivos, só 3. Finalizações no gol, 2. Passes longos certos, 3. Dribles certos, 3. Duelos ganhos, 7 em 18. Olha o jogador que vocês querem levar para a Copa. Elia, Calma, vamos lá. calma, Se é- Elia. Ele se é tá pra falar. voltando de uma lesão. O Rômulo. É o segundo Você lembra do jogo. Rômulo, né? Que jogava no Palmeiras. Jogou 10 vezes mais Pois que o é. Neymar ontem. O Rômulo é do Palmeiras, está emprestado ao Novo Horizontino. Jogou é 10 vezes mais que o vice-artilheiro do Neymar. campeonato, tem 8 participações em gols, 5 gols e 3 assistências. Ontem, você pega os números do Rômulo, são todos muito melhores do que o Neymar. Dá para discutir Rômulo e Neymar? Não. Não. Mas nós estamos discutindo. A Copa do Mundo é momento. Beleza. Copa do Mundo é momento. E se a Copa fosse a semana que vem, eu levo o Rômulo, não levo o Neymar. Não, você não leva o Rômulo. Eu levo. Eu levo. Não, não eu fala levo. isso. O cara tá arrebentando. Você não é você que Não deu os fala números. isso. Não é você que deu os números do Rômulo? Não é você E que os deu. 8 gols... Você leva. Eu vou levar o Richarlison porque Tudo bem, mas quando que é a Copa mesmo? a Copa é em junho e julho. Não, Mas você vai vamos levar o Rômulo, respirar não. um pouquinho, então, sobre isso? Ó, só uma coisa, ó, eu tava aqui com os números, o Neymar postou esses números do Santos. Ah, mas você acreditou, né? Você não acreditou? Não sei, você estava lá para ver? Provocando. Você Ó, tá- distância total percorrida. Não sei, Todos mas, os jogadores mas não do foi Santos. no jogo. Foi no jogo. Ah. Baseado no GPS que os jogadores do Santos Sim, têm. mas ele ia para trás toda hora, né? Ia para trás toda hora para trás. Não importa se ele ia. Vamos ver Não, quanto mas ele ele tem correu. que estar onde ele tem que estar, Vamos ver né? o percurso, vai lá. O Neymar foi o quarto que mais correu. Só atrás do Escobar, lateral, que tem boa capacidade física, do Igor Vinícius, outro lateral, do Ilharão, que é volante. O Neymar percorreu 9.900, quase 10 quilômetros, 9 quilômetros e 910. Dos sprints é outro número que me chamou a atenção. Ele foi o terceiro jogador que mais sprints deu na Ele partida. deu um para tentar evitar um lateral lá que contou aí muito, mas não adiantou nada. 80 metros corridos. E, ó, número de não adiantou sprints. O Rony foi aquele que mais deu sprints, 19. O Neymar foi o segundo, com 13 sprints. O que eu quero dizer, Elia, que o maior temor em relação ao Neymar... Você viu os números do Neymar que contam, né? O número de passes, Mas o número, assim, esses são os que contam. Elia, mas é assim, o número ó, de chutes errados, o número de embates que ele perdeu. que assim, ó, em 18 ele só ganhou 3. Esses são os Ao números contrário que de você, eu tenho certeza que o Neymar não desaprendeu a jogar bola. A parte técnica, Boa. a parte de qualidade está toda lá. Faltava a parte física. E o que eu estou querendo te mostrar é que na segunda partida da temporada, ele já apresenta bons números. Então eu acho que há
grandes Bons chances. números para quem, né? Essa é que é bons números para quem está na segunda partida da temporada. Vamos botar a comparação. É ótimo que a gente tem um bom editor-chefe. E o Daniel fez uma comparação aí, Neymar-Rômulo. Olha só, o Rômulo, olha a nota do Rômulo, 8,2. Ó, o Rômulo fez um gol, 2 grandes chances criadas contra só uma do Neymar. Passes decisivos, ó o Rômulo, 5. Acerto no passe, que é um fundamento que o Neymar nunca poderia perder para ninguém. 83% contra 73%. Aí vem passes certos no campo do adversário. Quantos jogos do 20 Rômulo em na 23. Foi o 9º jogo dele. Contra 30 em 43. E aí, 4 passes certos no próprio campo. 4 em 6, 67%. Contra aí é o único quesito que o Neymar ganha. A nota final do Rômulo, 8,2. A nota final do Neymar, 6,6. Aí quando você fala que o Rômulo, por conta dessa partida, merece para a seleção e o Neymar... Não aí estou dizendo tem que... que mudar a discussão. Eu não estou dizendo que por conta dessa partida falou que ele levaria merece. ele, pô. Eu estou dizendo que Copa do Mundo é momento. Eu já fui em 10. Eu sei o que é. Não adianta nada o cara ter sido fantástico há 6 meses atrás. Não adianta nada o cara ter te dado um título da Copa das Confederações. O que vale é o que o cara está fazendo naqueles 20 dias que antecedem a Copa. Ele vai ficar 50 dias. O que esse cara vai me acrescentar? Quanto ele está correndo? Quanto ele está, se ele está com lesão, se ele não está com lesão, se ele está sendo definitivo, os passes certos dele, os fundamentos de chute dele, como ele é na velocidade, se eu precisar dele na velocidade, se ele for zagueiro, se ele é mais lento do que o outro, que eu tenho opção de levar. É isso que eu tenho que ver. Mas a experiência não conta? Faltando, a experiência Tem jogado é Copa do fundamental. Mundo, tem enfrentado grandes adversários. Mas ela não é determinante diante do fato físico e diante do fato do momento vivido pelo jogador. Se daqui a 3 meses o Neymar estiver voando, não sou eu que vou convocá-lo. Não é o Ancelotti que vai convocar. Ele se convoca. Vamos fazer uma aposta? Mas vamos esperar. Vamos fazer uma Agora, aposta hoje? eu digo que se ele estiver voando daqui a 20, 30, 40 dias, ele se machuca em 2 meses. Por quê? Porque para ele estar voando, ele tem que ser muito exigido fisicamente. E para que você exija muito de um físico que não está suficientemente fortalecido, infelizmente, a tendência natural é que esse físico não fortalecido, Elia, ele a gente vai fazer uma sobrecarregue. aposta. Eu acho que o Neymar vai para a Copa, você acha que ele não vai para a Copa? Não, eu não Nós acho vamos nada. trocar nossos sapatos. Esse sapato que você comprou tá baratinho, você vai me dar e eu vou te dar um. Não, eu faço o seguinte... Esse sapato é baratinho. É da 25, ele é de onde que é ele? Eu acabei de voltar de Milão, por acaso. Né? Você vai trocar comigo, tá, Deixa Elias? eu vou Se trocar ganhar, com se você. se o Neymar for convocado, eu vou ficar com você. Técnico. Muito bom, Daniel. Adorei a nossa tela comparando o Rômulo com o Neymar.